Bem-vindo a um novo episódio do nosso ApeirãoCast. Neste episódio, nós temos um assunto muito interessante, que é o direito à dignidade, à saúde e proteção do idoso. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós fizemos o convite à nossa doutora Vera Murta Miranda, que é a nossa promotora de justiça aqui de Santa Teresa, do estado do Espírito Santo, na comarca de Santa Teresa. A doutora Vera é economista de formação pela Universidade Federal de Minas Gerais, também bacharel em Direito pela Faculdade de Vila Velha, promotora de justiça e milita muito nos assuntos que diz respeito aos nossos idosos. Doutora Vera, muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho por que se interessou por esse assunto de proteção dos idosos. O que veio à sua cabeça, o interesse para essa militância, vamos dizer assim? Eu inicio cumprimentando a senhora, a doutora Mônica, e parabenizando, né, pela iniciativa brilhante, por sinal, e necessária. E ainda fiquei sabendo que os seus pacientes estão ouvindo, né, as entrevistas que estão sendo formatadas aqui no seu consultório. Isso é muito importante, lógico. Está vendendo bem o seu produto. E em relação à sua pergunta, eu sempre tive em vários municípios aqui na região, né, central serrana, e o que me chamou sempre muita atenção foi que a população idosa cresce cada vez mais. E a desproteção, eu chamo assim, a falta de um olhar cuidadoso com relação às políticas públicas para essas pessoas, para os idosos. Então, com esse cuidado, eu procurei trabalhar com mais atenção junto com essa população e tem tido bons resultados. As pessoas confiam no Ministério Público aqui na comarca, levam seus problemas, falam de si, falam dos seus, e a gente consegue ajudar um pouco para que, às vezes, as situações mais difíceis elas se minimizem. É um problema que, estatisticamente, é muito importante, né? Na última década, o Espírito Santo teve um aumento de 70% da população acima de 60 anos. São 630 mil pessoas no Espírito Santo hoje. E aqui na nossa região central serrana, nós já temos municípios que têm mais idosos do que crianças, como Itaguaçu, por exemplo. Mas eu tenho uma impressão, eu não sei, mas eu tenho uma impressão de que as pessoas não entendem bem o que é o Ministério Público, o Ministério do Povo. A senhora poderia explicar para o povo o que é o Ministério Público e qual o papel que ele exerce nessa proteção do direito do idoso? Doutora Mônica, em relação a municípios já com muitos idosos, eu gostaria de fazer lembrar que o censo de 2022, esse último censo, que saiu com 2 anos de atraso, né, por causa da pandemia, inclusive, ele surpreendeu o Brasil, porque ali o brasileiro viu, tomou conhecimento de que a sua população hoje é uma população envelhecida, é uma população de velhos. E eu nem uso muito a palavra idoso. Eu falo velho mesmo. Eu sou velha, sabe? Eu tenho 70 anos. Então, eu sou velha. Eu estou aí nessa fase também, né? Eu estou nesse grupo. E, em relação à sua pergunta, o Ministério Público é uma instituição voltada para a proteção dos hipossuficientes, ou seja, daqueles que não têm aonde recorrer, criança, idoso, o doente. O Ministério Público, além de outras atribuições, tem essa, voltar os seus olhos para essa população, que ainda que seja menor, mas é hoje a mais necessitada de atenção. Eu acho que ainda é menor, mas a gente vai ter uma maioria. Hoje, eu até falei com a senhora, hoje no Brasil nós temos para cada 5 idosos, não, para cada 5 brasileiros nós temos um idoso. Em 2030, nós teremos 35 milhões de idosos no Brasil. Quer dizer, a população brasileira cresce, a população local cresce. Nós vemos aqui em Santa Teresa que a população também é muito envelhecida.
E uma coisa que nós temos que aprender a diferenciar é o envelhecer biológico e o envelhecer cronológico, né? Tem pessoas que têm idade, mas não são velhas, porque elas estão com capacidade plena para exercer seus direitos, trabalhar, produzir, né? E tem autonomia. Eu acho que a nossa preocupação é com aquelas pessoas que vão envelhecendo biologicamente. Isso difere cronologicamente para cada um. Explicando, tem gente que com 60 anos está muito fragilizado, A né? gente vê Está isso. em uma condição de fragilidade muito grande, é acometido por doenças crônicas, como o diabetes já tem sequelas, ou tem doenças cardíacas mais graves, não consegue se desempenhar, ou mesmo problema cognitivo, que faz com que a pessoa não seja independente mais. Talvez para essa parcela da população o Ministério Público seja tão importante. Doutora Mônica, a gente começa a envelhecer quando nasce. Sim. Não é? Uhum. Então, se nós começamos a envelhecer quando nascemos, nós vamos envelhecendo. Então, nesse envelhecimento, nesse caminho, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que nos cuidar. Nós precisamos de educação nesse sentido, de orientação nesse sentido. E o Estatuto do Idoso, quando ele delimitou idoso no Brasil é a partir dos 60 anos, por quê? Porque todos os países em desenvolvimento, o idoso é a partir de 60 anos. Mas os países já desenvolvidos, o idoso é a partir de 65 anos. Sim. Isso é uma marca, é um marco, né? Mas o envelhecimento é um caminho. Isso que a senhora falou, que tem pessoas com 60 anos que estão ali alquebrados, com muita dificuldade, muitas doenças acumuladas, ele, seguramente, ao longo da vida, não percebeu que envelhecia e cuidou-se pouco. Não é? Ou não teve condição de cuidar. Que é muito comum nós encontrarmos hoje idosos sem a menor condição. E aí eu falo condição psicológica, condição financeira, nenhum tipo de condição. Mas, por outro lado, existem outros tantos que são cada vez mais ativos, percebem os seus direitos, sabem quais são eles e sabem onde procurá-los. E qual que é o papel, por exemplo, no caso de negligência, abandono do idoso? Como é que é a ação do Ministério Público nesse ponto? Ela é punitiva? No primeiro momento, ela não é punitiva. Né? Não, a gente não fala em punição no primeiro momento. Ela vai existir. Em algum momento, ela vai acabar existindo se a gente não conseguir controlar a situação. Mas, no primeiro momento, não. Nós recebemos o problema, né? E aí eu também quero advertir a todos que nos ouvem que essa busca desses direitos, quem tem que fazer? O próprio idoso, a sua família e a sociedade de uma forma geral. E a sociedade tem um papel fundamental nisso também. Porque nós não devemos esquecer que todos nós vamos passar por esse processo. Hoje é na sua família, amanhã é na do vizinho. Então, essa conscientização tem que ser feita. Né? E quem busca e que ajuda a buscar, os CREAS, CRAs dos municípios estão preparados para receber o idoso, mas eles vão muito procurar o Ministério Público. Porque o que acontece com essas políticas? Né? Elas não avançam com celeridade, elas se arrastam. E, às vezes, doutora Mônica, o problema precisa de solução imediata. Então, no Ministério Público, a gente encontra uma forma de resolver com mais facilidade. Às vezes, nem tanta, mas, com certeza, se lá a gente encontra dificuldade, muito mais ele vai encontrar nos órgãos municipais. Sim, eu entendo isso, até porque deve existir uma pressão, porque o que se oferta hoje, né, a gente vê muito falar sobre judicialização médica para busca de saúde, o que tem de oferta é muito aquém da necessidade das pessoas
buscarem, né? Que precisam buscar A disso. judicialização é quem contesta. Quem contesta é o Estado, doutora, mas eu preciso judicializar porque eu preciso atender o cidadão que me pede socorro e eu sei da necessidade dele, eu enxergo a necessidade dele e ninguém faz nada. Então, eu preciso judicializar. Eu não tenho esse problema. Agora, que o Estado recebe vê com bons olhos a nossa judicialização, não vê, não. Nós somos, às vezes, até intimidados a evitar a judicialização, mas eu faço isso com muita frequência. Às vezes é necessário, né? Não, tem eu não como, faço né? de forma desnecessária, sabe? Eu sei que é necessário por causa da urgência, a maioria das vezes, né? Exato. E aí, na questão da saúde, a senhora sabe perfeitamente, às vezes é a remoção de um idoso, que está ali no hospital já tem muitos dias, às vezes é uma cirurgia que precisa ser feita, às vezes é um abrigamento que precisa, não tem jeito. Então, a gente tem que usar as armas que tem. Essa questão do acolhimento do idoso que está no abandono? Existem locais para a gente encaminhar esses idosos aqui na nossa região? Existe abrigo? Existe forma de acolher? Como que é isso? Doutora Mônica, nós temos muito poucas instituições de longa permanência para idosos aqui no estado do Espírito Santo, capazes de receber pessoas com poucos recursos, né? Que às vezes só tem a sua aposentadoria ou o seu benefício, né, assistencial. Aqui em Santa Teresa nós temos uma instituição que ela tem um destaque, mas ela anda muito cheia. Quer dizer, a necessidade de instituições assim é muito grande. Aqui na nossa região ela atende bastante, ela atende bem. Eu sou obrigada a fiscalizar, eu estou sempre lá fiscalizando, gosto muito de ir lá. Esses dias até achei interessante, uma senhorinha bem idosa, eu fui de vestido comprido, ela falou assim, menina, eu vou cortar. Mas, enfim, eu gosto mesmo de estar ali com eles, né? Não tenho muito tempo, mas eu vou sempre. Mas uma instituição, e outra coisa, doutora, é bom lembrar, existem muitas pessoas que agem de má fé, sabe? Existem instituições que se dizem assim, como é que eu vou dizer? Fiscalizadas, mas são depósitos de idosos, sabe? Onde os idosos não encontram o mínimo para sobreviver de forma digna. Então, isso também é fiscalizado pelo Ministério Público quando a gente acorda, quando a gente percebe, quando a gente descobre, quando é denunciado, a gente é obrigado a fechar. O abrigamento, a instituição de longa permanência para idosos é uma política que não vem sendo atendida pelo Estado. Então, daqui a pouco, quando nós tivermos um número maior ainda de idosos, que os seus familiares não conseguem acolher e que precisam de abrigamento, nós vamos encontrar muita dificuldade. Nós já estamos encontrando. E isso, por exemplo, o idoso que tem necessidade de cuidados contínuos, mas que eles são cuidados, não são terapêuticas médicas. Isso não vai fazer uma pressão nos hospitais que não vai conseguir deshospitalizar o paciente que entra e fica um AVC que necessita de cuidados acamados, né? Um paciente que está com um transtorno cognitivo mais grave, que tem dificuldade de deglutição, e aí vem todo cuidado que você precisa de ter mais intensivo, porém não é um cuidado terapêutico médico, é um cuidado de enfermagem, de equipe multidisciplinar, que poderia estar numa instituição com menor complexidade, e hoje nós não temos. Nenhuma. Doutora, a senhora acredita que os idosos, às vezes, são abandonados aqui no hospital? Sim, eu tive casos aqui, doutora Mônica, de idosos que ficaram até 8 meses no hospital, ou já estava em alta, mas de alta, né? Acho que é assim que a gente fala, que vocês falam, e que a família não quis saber e o município também não, porque não era daqui. Entendeu? E aí tive que judicializar para o Estado arranjar uma instituição para essa pessoa, para esses idosos. Olha, foram acho que mais de 3. Ao longo dos últimos 2 anos. Eu acredito, porque a gente vê e aí essas fragilidades acontecendo. É isso, e a gente sente, porque quando você percebe que isso é um problema,
você fica muito aflito, como é que resolve? Então, isso está ligado à longevidade. A gente sabe que com a medicação, o avanço da medicina, a gente consegue estender a vida, nem sempre da qualidade, mas consegue estender a vida da pessoa. Essa pessoa que está com cuidado precário é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade, né? E a gente precisa dar uma celeridade nisso. É a questão da dignidade. A gente estava conversando sobre a autonomia dos idosos que estão super bem, mas também tem a questão da dependência do idoso que não está bem. Nós vamos precisar tomar um cuidado com ele. E eu vejo que existem algumas lacunas que nós precisamos ajudar a preencher enquanto sociedade mesmo, enquanto cidadão. A sociedade ela é responsável, sim. Sim. Ela tem que tomar conhecimento do que acontece aqui à sua volta, né? Não precisa ir longe, porque nós fomos aqui um município que temos muitos idosos carentes, temos muitos idosos vulneráveis, e isso é responsabilidade nossa. Não Sim. podemos jogar isso no colo do Estado, só ele. Nós temos que pensar uma solução para isso. E quando nós falamos em vulnerabilidade, do ponto de vista do Ministério Público, é a mesma vulnerabilidade médica? A vulnerabilidade médica, quando a gente fala sobre vulnerabilidade do idoso, a gente está falando daquele idoso polimedicado, que ele ainda é independente, mas ele é polimedicado, ele pode ter o risco de não se medicar corretamente. É um idoso que tem mais chance de fratura, mais de queda, um transtorno cognitivo leve, mas que ainda é independente, mas que mora sozinho, por exemplo, e não consegue gerenciar sua vida de forma correta. Para nós, esse é o idoso vulnerável. O idoso frágil é aquele que já está acometido, né, já perdeu muito peso, já tem uma doença crônica, já tem um transtorno cognitivo mais avançado, então já tem um acometimento físico muito importante. Vulnerável nem sempre, é a vida exposta ao risco. Sim. Né? Como é que é a vulnerabilidade? Para o Ministério Público, é um contexto. Isso também representa, para o Ministério Público, uma vulnerabilidade. Óbvio que se alguém vier trazendo para mim um problema significativo que alcance essas informações que a senhora está trazendo aí, nesse contexto, eu também vou tomar uma providência. Mas a vulnerabilidade com a qual eu trabalho mais é aquela do idoso no seu ambiente familiar sem a menor condição de sobrevivência. Aquele que fica só, que fica abandonado, que é agredido de todas as formas, que passa falta de tudo, entendeu? Aquele que não é visto, que com ele não há nenhum gesto afetuoso. Isso, para mim, é vulnerabilidade. Eu não tenho como fazer o familiar amar, mas eu tenho como fazer o familiar cuidar, né? Para exatamente eliminar, tirá-lo, afastá-lo da vulnerabilidade, do perigo, porque acaba ele vivendo em perigo. Acaba adoecendo mais, doutora, sabe? Sim. E assim, isso são sintomas do tempo, né? Eu estava vendo uma notícia de um colega médico na internet que ele estava expondo uma frustração dele no pronto-socorro. Ele atendeu 2 fichas verdes, né, que não urgência, que tinha diferença de 5 minutos em cada um paciente jovem, o outro estatuto do idoso. Ele chamou o idoso primeiro e criou-se uma confusão na recepção do pronto-socorro a ponto da paciente mais jovem agredir o acompanhante do idoso que ele tinha chamado. Ele estava frustrado com isso. Mas que ignorância, então, né? A sociedade está precisando repensar o respeito também, né? Porque não é uma questão, claro que se ela fosse uma urgência maior e ele menor, a urgência é prioridade, existe a classificação de risco para isso. Mas na mesma classificação de risco, dá-se importância lógica à pessoa que está mais frágil, que é a idosa. E no caso, a pessoa idosa. Exato. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele é muito claro quando ele, como política, cuida exatamente de fazer com que o idoso seja visto, sabe?
mas não tem conseguido, doutora, porque nós temos um problema de etarismo aqui no Brasil, que é algo sufocante, é um preconceito danado. Parece que o idoso tem que ficar mesmo alijado, ele não participa de nada, porque nós jovens é que vamos seguir a vida aqui desse país, e quando, na verdade, o país tem praticamente menos jovens que idosos. Exato. Não é? A coisa já progrediu, né? Não tem a lei, mas não basta só a lei. É preciso que nós tenhamos a nossa responsabilidade em relação a isso. A gente não está inserindo o idoso no contexto social, cidadão e público, né, e político também do nosso país. Né? A gente está... O idoso, aquele que não tem conhecimento dos seus direitos, não sabe onde procurá-los e como defendê-los, não pode ser considerado um cidadão. E é esse, talvez, resgate, ou não deixar que o idoso chegue nessa situação, que a gente tem que tomar esse cuidado para que não aconteça realmente. Porque é um cidadão, sabe? Tem todos os direitos. Eu sofro com aquele que tira dinheiro do idoso, que tira a dignidade do idoso, que coloca o idoso num canto, que o idoso passa a ser ponto de referência. E agora, com esses trotes e golpes na internet, tem até curso contra golpe na internet. Quem é que está mais vulnerável a isso? Porque a gente tem que entender também que nós temos uma população que está chegando à idade mais avançada agora, que tem baixa instrução e tem muito pouca familiaridade com a rede social, com a tecnologia. É. E aí eles são muito mais vulneráveis a serem espoliados emocionalmente, financeiramente. Então, eles estão sendo alvo, eu acho que é um alvo predileto, de bandidos que querem tirar proveito dessa ignorância que é própria da geração. Mas para a tranquilidade dos idosos, os promotores de justiça, o Ministério Público, enxergando e se antecipando a esse problema que só cresce, já manejou a ação. Tem determinados bancos, eu não vou citar quais são, que já não podem mais fazer empréstimo para idosos. Começa por aí. De tão alarmante que estava a situação. Doutora, 80% dos idosos têm seus vencimentos comprometidos com empréstimos bancários, empréstimos 1, 2, 3 para ente familiar. E às vezes nem tão próximo, sabe? Por quê? Por causa do ato de coagir. Foi coagido a fazer isso. E ele é fragilizado, e fragilizado ele acaba fazendo. Tem bancos, como isso aconteceu em determinadas instituições financeiras, que já não podem mais, são proibidas, sabe? E tem outras ações aí que visam proteger. Recentemente, uma senhora foi me procurar em outra comarca, que não aqui, em outro município. O que ela me contava? Que ela foi abordada por um vendedor de colchões, e o moço queria vender para ela um colchão magnético, que fazia ela até ficar jovem. Aquilo... rejuvenescia lá. Mas o colchão acabou custando R$6.000. Caramba. E ela acabou comprando, coitada. E ela falou, então ela foi lá para ele pedir assim, eu não tenho condição de pagar, doutora. E agora, o que eu vou fazer? Eu falei, vamos entrar em contato com quem te vendeu. Doutora, nós tentamos, o pessoal lá no Ministério Público, tentamos de toda forma encontrar o cidadão. Não encontramos. Fomos para o fabricante, não conseguíamos falar. O que eu fiz? Falei, então vou entrar na justiça, vou pedir ao juiz para que a senhora tenha o direito de não pagar, pare de pagar, e aí a senhora vai ficar em paz. Pois foi isso. Fiz isso, o juiz determinou que ela não precisasse pagar mais, e o colchão? E ela? E agora, doutora Vera, eu faço o quê com o colchão? Enquanto não aparecer ninguém para tirar de lá, a senhora pode deitar nele, vai ficando jovem. Vai ficando jovem com o colchão magnético. Mas hoje também, essas prestações, ou esses negócios que são feitos com pessoas que já não têm tanta capacidade de discernimento, eles são anulados.
doutora, com mais facilidade. Então, esses engraçadinhos aí que quer tirar de dinheiro de idoso dessa forma, que é uma fraude até, já encontra aí um certo embaraço, porque as ações judiciais já estão muito mais avançadas. Isso é muito importante de saber, porque nós temos que entender que existe uma geração que já chegou a essa idade, uma geração que está próxima de chegar à idade da vulnerabilidade, e tem os jovens, né, que tem um caminho grande a percorrer, mas que vão chegar lá, e cada vez mais, né? O leque está aumentando muito de pessoas que vão chegar. Claro que quem agora vai chegar lá depois vai ter outros percalços, mas esses não vão ter. Mas a gente tem que começar a estabelecer redes de proteção sociais, jurídicas, familiares, mas talvez começarmos a trabalhar um pouco a cidadania ao redor da vivência com os nossos idosos, né? Com a vivência das pessoas que estão. E eu falo por mim mesmo. Eu vejo que às vezes mamãe está com 82 anos de idade, e às vezes eu tento auxiliar ela para tudo, sair do carro, atravessar a rua, e ela fica pau da vida comigo. Ela quer ser independente. Ela quer ser independente. Mas ela está certa. Entendeu? Né? Sim. Eu acho que está certa. Então, quando você limita o idoso, e eu não estou falando assim de pessoas mais esclarecidas, eu até já agora me refiro às pessoas até menos esclarecidas. Mas quando você limita o idoso, e essa limitação é uma agressão, doutor. É um ato violento contra o idoso, é um ato de violência, sabe? Quando você limita o idoso, ele se retrai. Substitui a vontade, né? Pode ser que seja isso. Ele fica mais introspectivo, sabe? Mais triste, e isso não é bom. E se sente inútil, né? Pois é. Eu acho que nada substitui a nossa questão de utilidade. Eu percebo muito no consultório que quando eu tenho que dar notícia de limitação de atividade para quem, principalmente os coletadores de café, pacientes que são idosos e adoram colher o café, mas eu não vou poder fazer isso mais, entendeu? Pode, mas não pode, não vai lá para colher 20 sacas de café, vai lá colher meia. Colhe grão por grão, né? Vai ter que colher grão por grão. Porque a gente tem que abrir concessão às vezes, porque a sensação de que não estou sendo útil, aquilo que eu fiz a minha vida inteira, tirou da minha rotina, está me castrando. Eu estou sendo aquilo castrado. Que diminui, não é? Exato. Diminui e eu me senti muito infeliz. Sim. Sabe? Eu percebo. Esses dias eu estava indo para lá da terra trabalhar e era colheita de café. Você estava fazendo colher café. E aí o motorista parou. Eu falei, mas você parou por quê? Porque olha a velhinha que está atravessando. Mas era uma velhinha. Sim, aí ela subiu uma ladeira e eu fiquei lá. Daí veio um rapaz, que depois eu fiquei sabendo que era filho dela, outro senhorzinho também, já estava idoso. Aí eu falei assim, quantos anos ela tem? Ele falou, 94. Eu falei, e ela sobe e vai, pega uma peneira e colhe café. Eu falei, mas também não pode tirar dali, sabe? Porque senão vai morrer. É lógico que tem que olhar, então, mas era um filho ali com muito zelo com ela, sabe? Sim. Mas eu penso assim, a gente, são essas nuances, entendeu? Que fazem com que a gente tenha que ter essas discussões como as que nós temos hoje. Porque uma coisa é você classificar a saúde como estado de não doença, a pessoa está inteiramente bem, mas a saúde não é isso. Não. Saúde é bem-estar em evolução. As pessoas podem passar por momentos de saúde, ou seja, ter doença crônica, ter doença grave, estarem se sentindo bem, integrada, útil, dentro da sociedade, participante, e ter períodos em que ela não está dessa forma. E às vezes não tem nada fisicamente, mas está deprimido, não consegue interagir, não consegue ser uma pessoa que está inserida dentro do contexto. Essa minha preocupação é muito legítima e muito grande, porque a minha população, enquanto cardiologista em Santa Teresa, é uma população mais idosa.
Tanto que ela brinca comigo, eu sempre chamo de garotinha, garotinha. Ah, mas eu tenho 60 anos. Eu falei assim, tá neném ainda. Tem gente de 90 aqui. Então, você tá neném. Quando chegar a 90, tá adulta para mim. Porque é uma população que ela é viva ainda, ela está viva, ela tem necessidade, tem desejo, tem vontade, e a gente realmente não tem entendimento para cuidar dessa população aí ativa, né? Eu inicialmente... Pensamento reducionista, Muito, né? muito. Eu inicialmente até parabenizei a senhora por estar tratando desse assunto, porque a sua população idosa aqui em Santa Teresa, como a senhora se referiu, é essa, né? Essa que tem um consultório, que a senhora acompanha diuturnamente. A minha, essa que vai me procurar, e essa a qual eu visito, porque eu visito também, essa é muito carente, muito dependente, muito sofrida e muito desprotegida. E aquele ditado que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai, doutora, é praticado aqui. Foi tirado daqui. O modelo foi aqui. Porque todos os dias, e eu não estou exagerando, famílias vão para o Ministério Público entregar seus idosos. Eu faço o quê? Tipo assim, o que eu faço com esse velho? E não é assim que se trata um ser humano. Os filhos brigam para não cuidar do pai. Os filhos brigam para não cuidar da mãe. Ou brigam porque querem o dinheiro, querem cuidar por causa de 2 mil, 3 mil reais, 2, 3 benefícios. Aposentadoria, e enfim. E tem demais, doutora. Você vê que pais abandonados, por longos anos, foram cuidados, às vezes, forçosamente por um filho, e porque o dinheiro apareceu na vida daquele idoso, de alguma forma, um patrimônio aí, uma herança, aparece os 10 para querer cuidar. Entendeu? Não tem amor ali. Então, eu nem confiança dou, não dou ouvidos, entendeu? Mando lá para a justiça, resolva lá, porque não tem condição. Você tem certeza absoluta que ele vai sair dali para uma situação de muita vulnerabilidade. Então, deixa onde está, né? E outra coisa que eu acho também, gostaria muito de que a senhora mais que eu sabe disso, tira o idoso do seu habitat, não tire do seu canto, sabe? Do seu lugar. Porque querem levar lá para a serra, para casa de... Vai levar lá para o outro município, onde o idoso nunca nem pisou, entendeu? Gente, ele vai perder o eixo, ele vai ficar fora de foco, ele vai adoecer, vai até morrer. É uma realidade. Eu ia falar sobre isso, a questão da vontade, né? Qual que é a vontade que eu tenho? Às vezes a vontade, por mais que eles gostem dos filhos, que eles queiram conviver, eles têm uma vontade própria de ter a própria vida, né? E aí a gente tem que respeitar. Não tem jeito. Dá um jeito de equilibrar, porque as pessoas também hoje têm as vidas dela e eu entendo. Muitas vezes a gente trabalha muito e não tem condições de sair da terra para vir cuidar do pai aqui. Então isso tem que se equilibrar, né? A pessoa tem que tentar, de alguma maneira, cumprir a vontade no de ambiente quem familiar, discutir, conversar, né? Sim. Como vão resolver essa questão, porque eu não chamo isso de problema. É uma questão delicada, mas é uma questão que... E outra coisa também que eu gostaria de dizer, que entre a população idosa, agora o número de DSTs aumentou muito, você está sabendo, né? Essa é uma novidade médica para mim. Pois não, mas é verdade. Então com esses azulzinhos aí, né? Os homens querem sexo, as mulheres também, porque elas estão muito fogosas, as idosas, enfim. Mas aumentou sim. Então, tem que haver proteção, tem que se falar sobre isso, tá entendendo? Né? Aqui em Santa Teresa tem um caso que me chama muita atenção, eu passo lá só de curiosidade. Aqui tem um senhor que os filhos cuidam muito bem dele, mas ele queria a privacidade dele. Então, ele falou assim, eu não quero morar com nenhum de vocês. Então, elas cuidam, elas levam o café da manhã, elas levam o lanche, elas levam o almoço, eles se revezam, sabe? Negociar, eles são unidos demais. E esses dias eles foram me procurar, porque o velho está namorando. Aí todo dia no banquinho lá na porta dele para uma. Aí, doutora, o que a gente faz? Deixa ele namorar. Por favor, não tira isso dele.
sabe? Doutora, Mas aí, doutora Vera, tem um outro caso também, que é a exploração do idoso, né? não, Porque, ele não tem dinheiro, elas não, não deixam dinheiro com ah, ele. bom, porque eu conheço Não, casos elas aqui não deixam que dinheiro com ele, foi não. Eu espoliado, também perdeu, conheço, porque conheço enganava. O muito. golpe do amor também que existe, viu, gente? Esse negócio de mandar nudes pela internet, para você mandar o Pix, cuidado, porque isso Cuidado. acontece muito com o idoso e é irreal, não é um namoro de verdade, é só por causa daquele Pix que você vai mandar lá. E os homens, eles são mais que as mulheres, lógico, eles são mais interesseiros, né? E aí, eu tinha um caso lá em Tarana que ela ia para a fila do banco. Ela precisava pagar a luz, ela levava a conta e aí procurava um idosozinho e falava: você pode fazer isso, 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 isso comigo. Paga a minha conta. E saía Sério? é sério. A gente vai aprendendo com o Ministério Público, tá vendo? Mas todo dia eu vejo alguma coisa interessante. Agora, esse de Santa Teresa me chama a atenção. Eu acho ele uma gracinha. Eu chego lá no banquinho, eu passo lá na rua dele, ele está lá no banquinho. Ele se acha Sempre sexy. tem uma menina do lado dele lá, uma senhorinha. Mas que bom, acho que a gente tem o lado. O que eu estou aprendendo aqui com a doutora Vera é que nós temos, sim, questões críticas a serem resolvidas enquanto Muitas. sociedade, a questão do abandono, da negligência, dos golpes, a questão do abrigo para o idoso que está muito vulnerável, aí vulnerável social, fisicamente, psicologicamente, que a gente não tem dado, e que nós precisamos, enquanto sociedade, evoluir nessas questões muito rapidamente, porque não está se fazendo nada, né? E quais são as sugestões que a senhora dá, nem enquanto promotora, mas enquanto cidadã que vivencia isso aí, dá para a gente, enquanto também cidadão, enquanto sociedade, para poder se organizar para poder melhorar essas questões, as principais questões em Eu acho relação que a ao gente idoso. tem que conversar, doutora Mônica. Como nós estamos fazendo aqui, nós temos que conversar de uma forma geral. Conversar nas nossas igrejas, na nossa comunidade, no nosso grupo de amigos. Porque todos nós temos idosos nas nossas famílias, ou somos idosos, entendeu? Uhum. E é conversando que a gente vai resolver, vai compreender melhor, sabe? E a questão da educação, a gente tem que falar também para os jovens, porque nós temos dois problemas aqui no Brasil que são sérios, e muito às vezes nem se fala sobre ele. É o etarismo, que é o preconceito em relação ao mais velho, aos velhos, e o edadismo, que é em relação ao menor. Porque que muito, aqui no interior principalmente, por que o menor não trabalha? Porque a menor com 14 anos de idade, com 16, não pode trabalhar. Pode sim. Você pode sim. Ele pode trabalhar sim. Então, isso também é um problema que a gente vivencia aqui no Brasil e vivencia aqui nas nossas cidades menores. Entendeu? Não tem aquela obrigação, né? As pessoas confundem o trabalho escravo, tirar o menor da escola, com a responsabilidade. Exatamente, né? não é esse o problema, não é esse o caso. O menor vai trabalhar de forma regular, regulamentar, ou seja, ele vai ser reconhecido como menor aprendiz, não vai se submeter a trabalho noturno, não vai se submeter a trabalho insalubre, não vai se submeter a trabalho perigoso e vai ter o seu horário escolar garantido. Ele pode trabalhar. Entendeu? Eu estou me resguardando como profissional que contrato um menor desse, quando eu faço tudo certinho. Mas eu posso fazer isso, eu posso contratar. E eu gostaria imensamente que o Teresense pensasse sobre isso, porque a gente tem muito menor aí na rua. E é uma boa ideia. E talvez trazer também o idoso, para a gente deixar esse etarismo de lado e achar que o idoso não é capaz de aprender. Gente, claro que todo mundo é capaz de aprender. E quanto mais o idoso aprende, mais ele vive. Isso é já comprovado, doutora, através de pesquisas. Quando você aprende, quando você para aprender um instrumento, para aprender uma outra língua, para aprender, às vezes, uma profissão, que também muitos procuram
param Sim. para estudar, ou se não foi alfabetizado, vai procurar fazer um segundo grau, vai procurar fazer um EJA, vai se ocupar dessa forma com o conhecimento, com certeza ele vive mais. Ele se garante mais, inclusive, nesse mundo de desigualdades pelo qual, ou no qual ele vive, pelo qual a gente passa, né? E eu tenho uma história muito legal. A senhora sabe que eu me formei na UFMG também, em 1996. E na minha turma, naquele ano, tinha se formado a mulher mais velha a se formar em medicina no Brasil, que tinha 73 anos, que era a dona Maria Helena. E ela faleceu já, mas ela exerceu a medicina até os 80 e lá vai quebradinho, quer dizer, uns 10 anos aí, a vida dela foi plena. O sonho dela era ser médica, e ela foi. Eu acho que tem que ser bem. O idoso que vai para uma Isso há faculdade. 30 anos atrás, imagina. Ele vai com uma bagagem gigante. Olha a experiência dele de vida. Aqueles jovens vão aprender muito com ele. Sim. E é isso que está acontecendo. Muitos idosos procurando as universidades os acolhem e eles ali estão vivendo muito bem, gostando muito, produzindo muito. E uma troca muito grande com o jovem ali, exatamente. Né? Porque você acaba dando uma visão diferente, né? A sua estrutura de pensamento é uma estrutura de pensamento muito diferente da do jovem. Exatamente. E aí essa troca é muito importante, que não se faz tão comumente no dia a dia. Não. Pelo contrário, como a gente já disse aqui, né, existe um preconceito gigante em relação aos mais velhos, aos velhos, e isso os diminui. E isso não é bom, né? Claro que não. E nós temos que tomar um cuidado danado, porque a população, daqui a pouco, está toda ela velha, e aí nós vamos cuidar de... doutora, eu gostaria de até tocar num assunto. Hoje, eu não sei, eu li alguma coisa, mas tem me chamado muita atenção. Sobre o cuidador. Vamos falar um pouco sobre ele? Quem vai cuidar do cuidador? Sabe? Esse cuidador envelhece também. As famílias estão cada vez menores. Por isso, doutora, a gente tem que pensar, enquanto política, em instituições para onde levar, sabe? Para onde acolher, onde vai acolher o idoso que não tem nenhum cuidador na sua família e não tem recurso para pagar um cuidador. E o cuidador, hoje a reportagem que eu li era quem vai cuidar do cuidador. Porque ele também precisa de cuidados, né? O Japão está vivendo muito isso, né? Os fisioterapeutas no Japão são todos acima de 60 anos, né? Imagina, né? Por mais agilidade que tenha para poder fazer manobra, já não é a mesma agilidade de uma idade mais jovem. Já se discute nos Estados Unidos prova de proficiência para médicos acima de 65 anos, né? Entendeu? Então, assim, é uma questão mesmo a se colocar. Fala-se muito pouco em cidades inteligentes para pessoas que vão envelhecer. Cidades para a acessibilidade. Até condomínios, né? Para idosos. Exato. A acessibilidade que nós temos nas cidades no Brasil são muito ruins. Então, ela me lembrou de uma coisa. A minha cunhada foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos e ela voltou de lá falando encantada. Disse, não, porque o idoso nos Estados Unidos é independente, porque o idoso faz isso, que o idoso vai lá, ele mesmo faz supermercado, ele estaciona. E isso há muitos anos atrás, em que existia ainda mais limitação de considerar o idoso no Brasil. Só que eu ponderei para ela o seguinte, falasse, as ruas nos Estados Unidos são largas, os estacionamentos de supermercados têm muitas vagas, os carros são automáticos, porque aqui no Brasil não tinha carro automático na época. Então, a facilidade para ser idoso nos Estados Unidos era maior, concorda comigo? Para inserir ele no contexto da vida. E a gente precisa discutir isso enquanto sociedade. Santa Teresa é muito limitante nesse sentido.
realmente, mas a gente nem pode citar Santa Teresa, apesar de a gente estar falando dessa nossa micro-região, Sim. né? E deveríamos citar também que nós não temos uma calçada acessível aqui, um idoso cadeirante, ou um cadeirante normal, ou um idoso que esteja sendo conduzido. Não tem como. Ou ele vai pelo paralelepípedo, por essa rua que balança muito horrorosa, ou ele fica em casa, porque nas calçadas também não pode, Sim. né? Em Portugal, é que toda a Europa, a senhora sabe, a Europa é um continente velho, né? Mas o envelhecimento europeu, ele se deu ao longo de séculos. O nosso envelhecimento, ele galopa, é diferente. Hoje, o idoso de Portugal, né, onde eu morei, sei falar bem, ele tem muita autonomia, doutora Mônica, muita. Ela sim vai de andador para o supermercado, mas no supermercado ela é bem recebida, ela tem o carrinho onde ela consegue se locomover, o andador dela fica cuidado ali, ela consegue atravessar a rua com as compras, porque ela tem uma acompanhante do próprio supermercado, sabe? O país é preparado para os seus idosos, o que não acontece aqui. E lá você vê a dignidade dessa pessoa. E isso é muito importante. Por isso que eu acho que por eu ter morado lá e ter visto tanto e admirado tanto, eu fico muito interessada em ajudar a resolver de alguma forma. Ajudar a resolver, não, né? Falar mais sobre isso, porque não é fácil também resolver, né, doutora? Você sabe que não. Não, porque é parte de princípios básicos, mas se a sociedade começar a se conscientizar de que precisa, alguma coisa muda, isso né? sim, vai ter que ser, né? A solução é essa, não tem outra. Só passa por isso. Você tem que se educar e entender que precisa ser feita alguma coisa. Essas políticas têm que ser realmente aplicadas. E não só estar ali no Estatuto do Idoso, que é um estatuto auto-aplicável, né? É uma lei que já pode aplicar, mas e não esquecer, porque ela foi criada por causa dos termos firmados entre Brasil e outras unidades, né, do mundo inteiro, que preservaram e escreveram a melhor forma de se cuidar dos seus idosos. E o Brasil é firmatário desses convênios, né? E eu vejo que no Brasil existe sempre uma deturpação, né? Por exemplo, a preferência, o caixa preferencial do idoso, né? Aí você coloca o idoso para virar office boy, né? E, na verdade, o idoso, se ele for aposentado, ele pode esperar mais, porque ele precisa de conforto ali, concorda comigo? De um cafezinho, de uma... Mas ele pode, a fila dele pode ser mais Você lenta. sabe que agora o preferencial do preferencial é acima de 80, né? Sim, então, sim, lá no aeroporto, a gente vai, todo mundo, né, vai para o aeroporto, você vê a fila, e lá na Europa eu não vi isso, não. O velhinho fica lá em qualquer fila, fique lá e espere com qualquer outro. Aqui, essa preferência já tem ela para os acima de 80, depois a outra preferência, para os acima de 60. Porque estão escalonando as idades, eu falo que é melhor ir para outra fila que não é acima de nada, é a fila do geralzão, é mais rápida. É mais rápida, exato, porque você... Tem muita gente na fila do idoso. Não é? Tem muita gente lá. Então, para a gente terminar, doutora, qual que é a sua mensagem final para poder fechar esse nosso episódio tão rico e que dava para ficar aqui umas 3 horas ainda falando sobre as nossas necessidades? Eu gosto muito de, quando falo de população idosa e de envelhecimento, lembrar sempre um sentimento que a gente tem que ter pelos nossos idosos, a questão do afeto, do cuidado, do zelo, de olhar de forma carinhosa para essa população. E aí, se a gente agir assim, a gente já vai estar avançando meio caminho, né? Nós temos que ter cuidado com os nossos idosos, porque eles serão uma força que o Brasil vai usar muito breve. Vai acabar esse negócio de aposentadoria. A senhora vai ver. Daqui a pouco nós vamos ter os idosos aí no mercado de trabalho, competindo com os novos, porque vamos estar competindo de forma igual, pelo menos em quantidade.
né? Pelo menos na quantidade, né? É. Vamos ver se o respeito vai acompanhar tudo E isso, outro né? conselho, e uma palavra que eu deixo aqui, é para aqueles que trabalham aí com as políticas públicas aqui no município de Santa Teresa, para que não esqueçam de aplicar na íntegra aquilo que está ali escrito, porque ele está ali escrito para ser aplicado, para ser usado, para ser aproveitado a favor do idoso, e não esquecido, né? Então, nosso caro ouvinte, entendendo que a fragilidade é um problema no corpo físico e a vulnerabilidade é a exposição ao risco, a nossa mensagem final é pedir respeito e compreensão aos nossos idosos. Esse foi mais um novo episódio do Apeironcast e eu espero você no próximo. Muito obrigada.